Ok, então, princípios práticos da ética cristã, né? Você tem a sua folhinha aí. Nós vimos aqueles primeiros 3 pontos ali. Vamos reler novamente. Então, em primeiro lugar, o princípio fundamental da ética cristã é o amor. Então, está lá a aula 8, eu já disponibilizei para vocês a aula 8 lá, para quem não tinha participado do módulo anterior. O segundo ponto que nós vimos, o conceito abstrato de amor é materializado em ações concretas ao longo do Novo Testamento, e ali eu coloquei para vocês todos os textos, os principais textos, pelo menos, que resumem a ética cristã, com base no amor. Tá? O certo mesmo seria a gente passar por cada um desses textos, lendo, analisando. Tá? Agora, como a gente não tem tempo, infelizmente, a gente não pode fazer isso, né? E eu até não gosto de fazer esse tipo de estudo que eu estou fazendo com vocês aqui, que é um estudo temático, em que eu apresento ali as referências e se vire, né? Eu não gosto de fazer isso. Geralmente, quando eu gosto de fazer o estudo, passando por cada texto, fazendo a exposição de cada texto, para que você possa entender a partir da própria Bíblia os conceitos. Tá? Mas isso só é possível quando a gente tem um tempo longo, que não é o nosso caso aqui. Tá? Então, a gente tem que fazer dessa forma mesmo, temática, porque senão o trabalho seria muito longo, né? Por exemplo, o primeiro texto ali, Mateus 5 a 7, Sermão da Montanha, eu já fiz isso aqui no passado na igreja. Só nesse texto a gente ficou 2 anos estudando. Então, quer dizer, é uma coisa inesgotável. Então, não é do meu gosto fazer isso, mas a gente tem que seguir com o curso. Número 3. Uma das manifestações concretas do amor mais enfatizadas nos evangelhos é a misericórdia. A misericórdia. Então, foi isso que nós entramos na aula passada. Então, a gente falou basicamente do sentido da palavra misericórdia, o que significa sentir a miséria do outro. Está relacionado com a compaixão, que é uma outra palavra que significa algo bastante semelhante. Você ter a paixão com a pessoa. Paixão, do pathos, do grego, sentimento também. Sentir a miséria da pessoa. E lembra que quando a gente está falando de um estado de miséria de uma pessoa, não é o estado necessariamente financeiro. Tem pessoas que estão vivendo uma vida miserável, mesmo sem ser questão de miserabilidade econômica. Pessoas, por exemplo, né, Jesus mesmo falou, né, ele sentiu compaixão das pessoas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estavam perdidas na vida e no mundo como ovelhas que não têm pastor. Jesus sentiu compaixão, misericórdia delas. E quando eu leio esse texto, eu lembro muito dos meus alunos, né? Porque os meus alunos, muitos, talvez boa parte deles, é exatamente assim, pessoas, crianças sem rumo, sem direção, sem perspectivas nenhuma da vida, que só tem a criminalidade ou as drogas, famílias completamente destruídas. Então você percebe que são como pessoas miseráveis, não necessariamente financeiramente, mas porque não tem direção na vida, não tem nenhum rumo, não sabe para onde estão indo, então são pessoas miseráveis. E Jesus olhou para as pessoas assim e viu e teve compaixão delas. Então, compaixão é sentir a miséria do outro, que não necessariamente é uma miséria financeira. E a gente viu um sentido positivo e negativo da misericórdia. O sentido positivo, em primeiro lugar, é você ajudar a pessoa nesse estado de miséria. Você se compadecer dela e ajudá-la. Esse é o sentido positivo. O sentido negativo é você não retribuir o mal que alguém lhe faz, mesmo quando você tem a oportunidade de retribuir, ou quando às vezes você tem o direito até de retribuir, e você não retribui. Isso também é misericórdia.
né? Não sei se vocês lembram daquele filme O Gladiador. Esse filme O Gladiador que eles estão lá lutando e o cara está tentando matar ele, porque eles estão na arena lá e ele tem que sobreviver. Mas na hora que ele vai executar a pessoa, né, vencer a luta, que tinha que matar, ele não mata. Né? E aí começa a chamar ele de o misericordioso, porque ele não matava os seus oponentes. Né? Tinha direito ali, porque estava atentando contra a própria vida dele. Né? Então a misericórdia, ela se expressa tanto positivamente na ajuda que você dá para uma pessoa, quanto quando você não pratica o mal que você poderia praticar. E olha que esse segundo caso é o mais difícil de você exercer na sua vida. Às vezes você ajudar uma pessoa que está necessitada, num estado de miséria, você vai lá e ajuda, mas quando a pessoa faz alguma coisa contra você e você não reagir, não retribuir, não punir, isso às vezes é muito mais difícil do que você exercer a misericórdia positivamente, ajudando uma pessoa. E, na verdade, é isso que testa a nossa misericórdia mesmo. É nesse momento que a gente vai reagir ou não vai reagir. Tá? Então, tem esses dois sentidos de misericórdia que a gente comentou. E, por isso, a Bíblia vai enfatizar que ao cristão não é autorizado se vingar, não é autorizado retalhar as pessoas, retribuir o mal, pagar o mal com o mal. Isso não é autorizado dentro da ética cristã. E esse é o sentido de amar os inimigos. Às vezes, a gente não entende ou não sabe como é possível amar os inimigos, né? Até um filósofo famoso inglês chamado Bertrand Russell, ele disse uma vez o seguinte, né, que é muito bonito na teoria essa fala de Jesus de amar os inimigos. O único problema é que ela é impraticável. Na prática, ela não é viável. Quem é que vai amar os seus inimigos? E, na verdade, o filósofo não entendeu o que Jesus estava falando, porque quando ele fala de amar os inimigos, ele menciona a misericórdia. Ele está falando, não retribua o mal com o mal. Então, quando ele fala de amar os inimigos, ele está falando exatamente desse tipo de misericórdia que a gente está falando aqui. Quando alguém faz o mal para você, e você tem a opção de revidar, e você simplesmente não revida. Porque o inimigo naquela época eram os romanos, eram pessoas que queriam, às vezes, até matar os judeus. E Jesus fala, vocês não vão retribuir o mal com o mal. Então, amar os inimigos, você está amando um inimigo quando uma pessoa que quer o seu mal faz o mal contra você e você retém a sua mão quando tem a oportunidade de reagir a esse mal que ela está fazendo a você, ou revidar, ou retribuir, ou se vingar da pessoa. Você está amando os seus inimigos, porque você está exercendo a misericórdia sobre a vida dela. Você teve a oportunidade e não fez. Não sei se você lembra da história de Davi e Salomão, Davi e Saul. Saul perseguindo Davi, querendo matá-lo, Davi fugindo, se escondendo por todos os lugares. Aí chegou uma certa situação que Davi estava numa caverna, Saul chegou, entrou procurando Davi, Davi estava escondido e viu o rei sozinho, de costa. E ele teve todas as chances de chegar lá e acabar com aquilo. E seria até legítimo, porque o rei estava querendo matá-lo, e ele já tinha sido escolhido rei, e Saul não o aceitava. E lembra o que aconteceu? Ele foi lá devagarinho, cortou um pedaço da veste de Saul e foi embora. E depois, quando Saul saiu, ele mostrou, olha, eu tive a oportunidade de matar você, está aqui o pedaço da sua roupa, mas eu não fiz isso. E aí, naquele momento, Saul se mostrou arrependido, mas depois voltou a tentar matá-lo. Mas veja, essa situação é amar o inimigo, porque naquele momento o inimigo de Davi era Saul, que queria matá-lo, e ele não retribuiu o mal. Então veja que o cristão, no mundo, ele age dessa forma. Até aqueles inimigos, aqueles que querem mal a você, se você tem a oportunidade de retribuir, você não retribui. E nesse momento você está amando o seu inimigo, e por isso não tem nada a ver com o que o Bertrand Russell estava pensando lá, que é você de repente ter um sentimento, ai, como eu amo, adoro o meu inimigo. Ele ia fazer isso, evidentemente.
Isso aí realmente é impraticável. Mas você não fazer o mal contra ele, você é capaz. Você decide. Sim, fazer ou não fazer. Então, tudo isso está dentro da misericórdia que nós comentamos na aula passada. Então, e aí dentro desse não retribuir, é que entrou uma das principais manifestações da misericórdia que nós comentamos, que é o perdão. Veja que o perdão, você não perdoar uma pessoa, é uma forma de você retribuir o mal. Você não pode matar a pessoa que fez o mal contra você. Às vezes você não pode fazer o ato objetivo que ela fez contra você. Por exemplo, ela te enganou. Aí você não vai enganar ela ou nem tem a oportunidade. Então o que você faz? Você diz assim, a pessoa morreu para mim. Você não mata ela fisicamente, mas você fala, ela morreu para mim. Na minha cabeça eu já matei ela não existe mais. E aí, ou você corta as relações. Não, essa pessoa é como se não existisse mais para mim. Então veja que quando você perdoa essa pessoa, você está escolhendo não retribuir nem dessa forma, matando a pessoa para você, ou cortando as relações completamente. Não olho mais na cara dessa pessoa. Você está exercendo a misericórdia. Então, por isso, nós comentamos que o perdão é uma das principais manifestações da misericórdia. E é por isso que a gente vê claramente na parábola do credor incompassível, que nós lemos no culto passado, na aula passada, a menção à misericórdia. Eu nem reforcei isso para vocês, mas o Lucas pode colocar ali, ó, credor incompassivo. Lembra no meio do texto lá, a pessoa não perdoou, recebeu o perdão, depois não perdoou o outro. Então o servo daquele senhor, veja, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Veja que como o perdão está associado à compaixão. E ao longo da parábola vai voltar esse tema. Ó. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Veja como o Senhor ali, que representa Deus, está associando o perdão que ele deu ao quê? À misericórdia, à compaixão. Então, o perdão é uma manifestação da misericórdia. E por isso, a parábola termina dessa maneira trágica, né, com o homem que não perdoou sendo jogado aos atormentadores, que significa basicamente o seguinte: a misericórdia de Deus está estendida a todos, menos aqueles que rejeitarem a misericórdia. Isso é uma coisa muito séria. Quanto mais você rejeita a misericórdia de Deus na sua vida, ou rejeita exercer a misericórdia na sua vida com outras pessoas, mais longe você está da misericórdia de Deus. Porque Deus está disposto a abrir a sua misericórdia para todas as pessoas, mas não negue a misericórdia que você recebeu para os outros. Aí Deus começa, o tratamento muda em relação a esse tipo de pessoa. Porque ela está rejeitando o próprio princípio da misericórdia, que é o amor. Uma manifestação do amor. Então, é sério essa questão de você negar o princípio da misericórdia na sua vida. Tá? Então, isso basicamente, eu só complementei algumas coisas aqui da aula passada. E aí, nesta folha de vocês, eu coloquei uma atividade sobre o perdão, aí sim, valendo 5 créditos aí. Depois você pode ler em casa com mais calma, está no verso da sua folha. E essa atividade basicamente é o seguinte: se eventualmente algum aqui entre nós tiver alguma pessoa que lhe fez algum dano, algum mal, e você percebe que você ainda não perdoou essa pessoa, então a atividade está relacionada com isso, de você ter no seu momento devocional, de devoção pessoal, você lendo ali a sua Bíblia, orando, você colocar essa pessoa diante de Deus e perdoá-la, declarar o perdão no seu momento de devoção pessoal, na sua oração com Deus.
declarar o perdão. Aí você faz um breve relato ali. Essa é uma atividade prática relacionada com o perdão. Tá? Então, isso é só para uma situação presente. Ah, mas eu perdoei fulano no passado, não sei o que, vou colocar ali. Não, não coloque. Tá? É só se há alguém no presente que precisa fazer isso, faça um breve relato ali. Ok? Então, mas eu não tenho ninguém. Beleza, pula essa, vai para a próxima atividade. Lembra que vai ter várias atividades, você vai ter oportunidade de cumprir esses créditos aí. Tá? Agora, se eventualmente alguém tem uma situação assim, pode unir o útil ao agradável. O agradável é os pontos, né? Mas o útil é você perdoar de verdade a pessoa. Ok? Beleza. Então, uma das manifestações concretas do amor, mais enfatizadas do Evangelho, é a misericórdia. Agora, 4.4 ali, que é o que a gente vai ver hoje. Então, ainda falando do Evangelho, o Sermão da Montanha é o principal discurso no qual Jesus resume a ética do reino de Deus. Se você falar assim, Ricardo, a ética do reino de Deus, a ética do amor, a ética cristã, nos evangelhos, elas estão principalmente onde? Principalmente em Mateus 5-7, que é o chamado famoso Sermão da Montanha de Jesus. Tá? Aqui se resume a ética do reino de Deus, que vai ser desenvolvida ao longo de todo o Novo Testamento depois. Tá? Então, é um texto importantíssimo da ética cristã. Então, eu coloquei ali, nesse texto, o amor é materializado de várias formas. Eu só peguei 3 pontos ali, porque são tantos que não tem como abordar. Mas eu tirei 3 ali, selecionei 3. Primeiro lugar, letra A ali, por um olhar e uma atitude de respeito pelo ser humano, que vai além de se abster de pecados capitais e de regras objetivas. Então, agora sim, eu quero ler o texto com vocês, Mateus 5, 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Não matarás, ok, é o que estava na lei, né? Não é difícil de entender essa parte. Mas ele diz, ouviste o que foi dito, não matarás, eu vos digo, não chameis de raca, não chameis de louco, qualquer que se encolerizar, se irar contra o seu irmão, será réu do sinédrio. Depois ele diz, réu do fogo do inferno até. O que Jesus está querendo dizer com isso? Então, para entender o que Jesus está dizendo, primeiro você tem que entender o contexto do Sermão da Montanha. Veja, eu já disse, é o núcleo da ética do reino de Deus, né, o principal sermão de Jesus, e que vai ser desenvolvido no Novo Testamento, e Jesus aqui está comparando a ética do reino de Deus com a ética dos fariseus. A ética do reino de Deus, que é uma ética interior, que vem do coração, e a ética dos fariseus, que é uma ética meramente exterior, comportamental, e que não vem verdadeiramente do coração ou do amor. Então, Jesus ele vai falar 6 ouvistes o que foi dito pelos antigos. 6 vezes ele vai repetir isso. E cada uma das vezes que ele fala isso, ele apresenta a ética dos fariseus, dos religiosos. Então coloca lá, Lucas, ali. O Lucas está esperto hoje, antes de você falar, ele já colocou. 6 vezes. Na primeira, ouviste o que foi dito, não matarás. Depois ele vai dizer no 27, não cometerás adultério. Depois ele vai dizer no 31, não reterás a carta de divórcio.
Por que tem essa lei lá de Moisés? Porque quando o judeu se divorciava da mulher, às vezes, para se vingar, ele não dava a carta de divórcio, para que a mulher não conseguisse depois se casar novamente, ter relações com outras pessoas, porque aí ela seria repudiada pelos outros também. Então, eles faziam isso para se vingar. Então, Moisés colocou na lei, se você repudiar a sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Então, tinha essa lei lá no Antigo Testamento, não reterás a carta de divórcio. 5:33, não perjurarás, que é jurar em falso. Então, também estava na lei de Moisés. 38, não exercerás a vingança desproporcional. Não está com essas palavras, aqui já é a nossa interpretação, mas a gente falou lá, o princípio olho por olho, dente por dente. Eu expliquei para vocês que esse olho por olho, dente por dente, estava relacionado à vingança que não poderia ser desproporcional. Se o outro vai lá e dá uma facada. Não. Né? Então, tem que ser proporcional. Lembra que isso também era no contexto lá dos hebreus saindo do Egito, para manter a ordem social. Tinha que ser proporcional essa vingança ou essa retribuição. E 43, não odiará o seu compatriota, também não está com essas palavras, porque ele diz assim, amarás o teu próximo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. O que era o próximo na lei de Moisés lá, Levítico? Era quem fazia parte do seu povo. Então, quando Moisés criou a lei, lá no Antigo Testamento, você não deve odiar o seu compatriota, aquele que faz parte do seu povo. E os fariseus tentavam seguir essa lei à risca. Tá? Então, veja, aí estão os ouvistes, o que foi dito que Jesus colocou, que representa a ética dos fariseus. Agora veja, que cada uma dessas coisas pode ser praticada sem amor verdadeiro. É isso que Jesus está enfatizando. Ouviste o que foi dito, não matarás, mas vocês desprezam o seu próximo. É isso que está dizendo nesses primeiros versículos. Vocês chamam de raca, eram palavras ofensivas, palavras que revelavam desprezo. Vocês não matam, mas vocês odeiam. Não cometem adultério, mas vocês são um poço de adultério aqui na mente. Porque todo aquele que olhar com uma intenção impura já para uma mulher comete adultério. Então vocês realmente seguem a regra que está lá no Antigo Testamento, mas vocês são um poço de adultério. Dentro, vocês são um poço de adultério. Não reterás a carta de divórcio. Olha que bacana isso. Foi criado para proteger a mulher que poderia ser objeto de vingança do marido. E aí sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando a lei de Moisés para trocar de mulher como quem troca de roupa. Porque aí eles davam a carta de divórcio. Ah, não gostei da mulher, ela fez a comida que eu não gostei hoje. Tchau, está aqui a carta de divórcio. Vai lá e pega outra. Aí pegava outra mulher. Ah, não gostei, ficou mais velha. Tchau, está aqui a carta de divórcio. Pega outra. Começaram a usar a lei de Moisés, que foi criada para proteger a mulher, para eles satisfazerem os seus desejos adúlteros. Aí no 33, não perjurarás. Aí Jesus fala assim, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Porque os caras não juravam em falso, mas eram dissimulados. É isso que quer dizer o sim, sim, não, não. Porque tem pessoas que sim não é sim, não não é não. São dissimulados. São enganadores. Isso é um hábito que está enraizado na vida da pessoa, ela ser dissimulada. E os fariseus eram assim. E aí Jesus está falando, vocês estão cumprindo a lei mesmo, não perjurarás, mas vocês são dissimulados. Não exercerás a vingança desproporcional, olho por olho, dente por dente. Isso aí era para proteger o povo,
para que não houvesse excessos, mas vocês estão usando isso para exercer a vingança, olho por olho, dente por dente. Vocês estão cheios de vingança por dentro e ávidos para exercer a vingança. E vocês pegam a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, está aqui, ó, olho por olho, dente por dente. Vamos lá pegar esse cara e acabar com ele agora. Não odiarás o seu compatriota. Só que aí Jesus vai dizer, depois você vai ler lá, não é para odiar ninguém. Não é só o seu compatriota. Não é só alguém que é do seu povo. E Jesus estava falando isso porque os judeus, os fariseus, eles não exerciam o ódio ali, praticavam o mal contra o seu compatriota por causa da lei de Moisés, mas odiavam os samaritanos. Odiavam de querer ver morto. Os romanos odiavam. E aí Jesus vai falar, vocês não odeiam o seu compatriota, mas estão cheios de ódio contra pessoas de outras nações que estão à sua volta. Então Jesus está falando basicamente o seguinte, na ética dos fariseus é uma ética exterior, vocês fazem todas essas regras, cumprem, mas ela não nasce do amor, porque vocês enganam, vocês não matam, mas vocês desprezam o seu próximo. Vocês dão a carta de divórcio, mas vocês tratam a mulher como se fosse uma mercadoria. E é por isso que Jesus depois, ou no começo até, ele vai dizer, no versículo 20, 5:20, aí você pode ver na sua Bíblia, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar dos escribas e fariseus, de modo algum entrarás no reino dos céus. Veja, irmãos, isso é grave. Ele está dizendo que cumprir regras meramente exteriores, sem que nasça do coração, do amor verdadeiro pelo outro ser humano, não faz você um seguidor de Jesus, nem um herdeiro do reino dos céus. Ou é verdadeiro, ou você está fora. Simples assim. E é nesse contexto, então, irmãos, que nós temos o versículo 22, que ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu do juízo, qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. E aqui, então, vamos procurar entender agora o que ele está dizendo, basicamente. Está ali o texto. Raca e louco, né? Racá e moros, né? As palavras. Literalmente, raca significa uma pessoa inútil, sem valor, literalmente falando. Louco seria um insulto como idiota, estúpido, alguma coisa assim. Tá? Então, no português, isso talvez nem seja um insulto tão grande, né? Porque você fala idiota, às vezes até brincando, né? Ah, você é idiota, né? Mas lá, para os judeus, essas são palavras, ou eram palavras usadas quando você queria realmente insultar alguém. Quando você queria depreciar uma pessoa, o caráter dela. Quando você queria humilhar uma pessoa. E aí, por isso, eu disse para vocês que essas palavras, talvez, hoje, no português, seriam traduzidas como quando você se refere a uma pessoa como lixo, né, que você tem uma intenção mesmo de ofender profundamente o caráter da pessoa. Talvez bandido, né, que você fala, essa pessoa é um bandido, um vagabundo. Isso sem falar das palavras de calão mais baixo, né? Mas vamos ficar com essas, que são palavras que geralmente se usam no cotidiano.
Então, quando você usa essas palavras, você está querendo depreciar mesmo, humilhar a pessoa. Então, é nesse sentido que Jesus está falando. Uma pessoa que trata a outra continuamente, ou outras pessoas continuamente com termos tão pejorativos e pesados, carregando essa carga, ela não está seguindo a lei do amor. Ela está olhando para o outro como um ser inferior, como um ser deplorável, e essa pessoa não está de acordo com a lei do amor. E é por isso que eu coloquei ali dessa forma, né, tentando traduzir aqui para vocês. O amor é materializado por um olhar e uma atitude de respeito pelo ser humano. Por todos, já dou a palavra, por todos os seres humanos. Por que respeito por todos os seres humanos? Em primeiro lugar, porque o ser humano ele foi criado à imagem de Deus. Mesmo o pior ser humano da face da terra, ele ainda carrega parte da imagem de Deus que está nele, já desfigurada, mas ainda está nele. E além disso, mesmo o pior ser humano na face da terra, ele é o objeto do amor de Deus. A tal ponto que Deus veio e morreu por ele também. Não foi só por você. Não foi só por nós aqui. Você pode imaginar a pior pessoa do mundo. Ele é objeto do amor de Deus. Deus, Jesus, morreu, derramou seu sangue por essa pessoa. Esse é o valor que Deus coloca a essa pessoa. Então nós não temos direito nenhum de humilhar a dignidade de qualquer pessoa que seja que é objeto do amor de Deus e que foi criada à imagem de Deus. Alguém pode dizer, mas se a pessoa fez coisas terríveis, eu não tenho o direito de falar assim sobre ela e tal. Será que essa pessoa é pior do que o diabo? O que você acha? A pior pessoa na face da terra é pior do que o diabo? E aí lá em Judas, capítulo 1, você vê que teve uma contenda entre Miguel, o arcanjo Miguel, e o diabo. E o arcanjo Miguel, ele diz a Bíblia que ele não ousou proferir palavra caluniosa contra o diabo. E disse apenas: o Senhor te repreenda. Veja a postura do anjo, que está seguindo os valores do reino de Deus. Nem ao diabo ele ousou proferir palavras caluniosas, ofensivas. E simplesmente se limitou ao Senhor te repreenda. Estavam disputando sobre o corpo de Moisés. Então, não existe pessoa ruim o suficiente para que nós tenhamos essa autonomia de dizer para ela palavras desse nível, quem quer que seja. E esse é um princípio da ética de Jesus, do reino de Deus. Pode falar, André. Passei por uma experiência atrás, uma pessoa próxima, e compaixão dessas pessoas, né? Não desprezo. Então, esse é um exemplo. Uhum. Então, uma das expressões do amor, como a gente está dizendo, a gente está falando, além da misericórdia, além do perdão, é o respeito pela pessoa humana, por qualquer ser humano que é objeto do amor de Deus, carrega a imagem de Deus. E aí nós vemos, ao longo do Novo Testamento, outros textos que reforçam isso, por exemplo, Romanos 12, que Paulo fala: honrai uns aos outros. Aí você pensa, honrai uns aos outros quer dizer o quê? Honra, principalmente, está relacionado com respeitar. Né? Vocês devem se respeitar mutuamente. Né? Respeitar é amar.
É uma tradução, uma concretização, a materialização do amor. Por isso que no Antigo Testamento também é a mesma coisa. Fala, os filhos devem honrar os pais. Honrar os pais é respeitar, considerar os pais. Tá? E isso é amar. Amar, eu estou repetindo, o amor tem que se expressar em fatos, atos concretos. Que ato concreto é esse, por exemplo? Filhos em relação aos pais. Respeitar. Respeitar é uma materialização do amor. Só que hoje as pessoas confundem respeitar com endossar pecado. Por isso que muitas vezes... Sim. Que não tem... eu vou admitir aqui que não é o nosso caso para a gente caminhar, né? Mas realmente pode ser que alguém confunda essas questões, né? Que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então honrar os pais é uma manifestação do amor. Respeitar os pais, né? Respeitar as pessoas. Então, se você é um seguidor de Jesus, você olha com respeito todas as pessoas, sem distinção. Isso não é a filosofia do mundo, é bom que fique claro. Porque a filosofia do mundo, ela segue até um certo nível. Por exemplo, nós aprendemos na filosofia do mundo que os filhos devem respeitar os pais. Por isso que é tão inconcebível, por exemplo, para o cristão, a gente está falando aqui de respeitar todas as pessoas, até os inimigos, é inconcebível quando o cristão está nesse nível ainda. Ele não respeita nem os pais. Os pais não respeitam os filhos. No casamento, o marido não respeita a esposa não respeita o marido. Isso aí está num nível inconcebível, porque isso aí é a ética do mundo, não é nem a ética de Jesus. O mundo prega para os pais, os filhos respeitarem os pais, para respeitar os mais velhos. E às vezes o cristão nem isso está fazendo. Tá? Então, principalmente no casamento, o marido respeitar a esposa respeitar o marido. A gente sabe o que acontece entre quatro paredes, né? Mas tem que ter respeito. Né? Eu já estou casado com a Priscila há mais de 10 anos. A Priscila, até hoje, ela pede permissão para abrir a minha carteira. Isso é respeito. Pede permissão. Posso abrir? Pode. Posso pegar? Pode. Tá? Mas é recíproco. Né? Eu tenho respeito com ela. Eu não encosto nela se ela não permitir. Né? Às vezes até encosto, né? Mas eu não vou adiante. Não é não. Respeito. Não gritar, não berrar, não xingar. Xingamentos às vezes acontecem. Então você tem que ter uma ética muito firme no casamento. Respeito absoluto. E aí esse respeito do homem e a mulher no casamento vai ser transmitido para os filhos. Aí o marido não respeita a esposa e depois quer que os filhos respeitem os pais. Eles estão aprendendo o que eles estão vendo. Não vai ter respeito. Então veja, isso é a ética do mundo. Ética do mundo ensina filhos a respeitar os pais. Já no casamento, já nem enfatiza muito o mundo. Já não, você vê que não tem muito ensinamento de que marido respeitar a esposa respeitar marido, isso aí já começa a ficar mais escasso. Agora, quando chega no nível de Jesus, você respeitar todos, não é a ética do mundo, porque o mundo diz o seguinte: quer ser respeitado? Se dê ao respeito, então. Ou seja, se você não respeitar, nós não vamos te respeitar. Olho por olho, dente por dente. É a ética do mundo, é a ética dos fariseus, só que não é a ética dos cristãos. Eu respeito mesmo aqueles que não merecem respeito, porque a minha ética tem que exceder a dos escribas e fariseus. Eu respeito a todos, né? Eu estou falando uma forma de projeto, né? Imaginando, eu tenho que respeitar a todos. Então, não é a filosofia do mundo, tenho certeza disso, respeitar a todos. Então, a conclusão sobre esse ponto aqui: aquele que respeita ou olha com respeito, ele segue as leis capitais dos fariseus. Pode voltar ali, Lucas, naquelas 6
Aquelas 6 leis? Isso. Aquele que tem o respeito, o amor, ele segue isso. Ele não mata. Ele não comete adultério. Ele não vai reter a carta de divórcio, lá no caso do contexto dos judeus. Ele não vai jurar em falso. Ele não vai exercer a vingança desproporcional. Ele não vai odiar o seu compatriota. Quem respeita o ser humano vai exercer isso. Agora, quem exerce isso, em contrapartida, não necessariamente respeita o ser humano. É isso que Jesus está ensinando. Então, a gente tem que fazer tudo isso? Sim, isso aí é a lei de Moisés, a ética do Antigo Testamento. Só que muito mais, porque a nossa ética é do amor, tem que ser de verdade. Se for de verdade, se for do coração, se for por amor genuíno ao ser humano, aí está valendo. Então, aí você está seguindo a Jesus. Então, esse é o ponto. Letra A, por um olhar, o amor é materializado no Sermão da Montanha, por um olhar de atitude e respeito ao ser humano, que vai além de se abster dos pecados capitais e de regras objetivas. Letra B, pela parcimônia no julgamento do outro, que exige um rompimento com um olhar malicioso sobre o outro. Coloca lá então Mateus 7, que é a continuação do Sermão da Montanha. Jesus diz lá, a gente sabe, não julgueis para que não sejais julgados, porque eu, com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, aqui não vai dar muito mais tempo para a gente desenvolver isso, mas aqui, basicamente, eu coloquei essa palavra, parcimônia no julgamento, quer dizer moderação. Eu já preguei aqui outras vezes para vocês, trouxe esse estudo sobre julgamento, e eu disse para vocês o seguinte, que em primeiro lugar, todo julgamento é uma coisa natural do ser humano, você julga tudo. Julgar é você usar os recursos cognitivos que você tem, quando você vê uma situação, você completa as lacunas para fazer um julgamento, para agir na realidade da vida quando você precisa, principalmente diante de emergências. Tá? Então, o julgamento é um ato normal do ser humano para viver. O que é criticado por Jesus? A pessoa que tem o julgamento como um hábito na sua vida. Ela constantemente está julgando as pessoas, os outros. É um hábito, está arraigado nela isso. E o julgamento, a moderação que eu coloquei ali, está relacionado principalmente com aquela questão do julgamento leviano ainda. Por exemplo, a pessoa leu 2 páginas do livro e já sai falando mal. Isso é o julgamento leviano. A pessoa leu 2 páginas do livro e está falando mal. Ou a pessoa vai assistir uma palestra, ela ouviu 1h30 de palestra e já está criticando. Isso é julgamento precipitado, isso é julgamento leviano, porque a pessoa... E a gente faz isso com as pessoas. A gente mal conhece a pessoa e sai falando mal dela, julgando a pessoa. Isso é leviandade. E a pessoa transforma isso num hábito. Ela não conhece ninguém e sai julgando a todos. E Jesus condenou radicalmente esse tipo de atitude. E é interessante a imagem que Jesus usa nesse texto, porque na sequência, a gente não vai ler porque não dá mais tempo, ele vai dizer assim, se o teu olho, você está olhando o cisco no olho do seu irmão e você tem uma trave no seu. E é interessante Jesus citar essa palavra do olho, porque logo, um pouquinho antes, Mateus 6, ele vai falar do olho mau. Se você tiver um olho mau, você estará em trevas. Se você tiver o olho bom, você estará na luz. Mateus capítulo 6, depois você lê. Então veja, a pessoa que tem o olho mau, aí Jesus fala, tira a trave do seu olho primeiro para você enxergar o cisco no olho do teu irmão. Porque você com uma trave no seu olho, tudo que você vai ver está sujo, está poluído, porque você que está com uma trave no seu olho. Porque você que tem um olho mau, malicioso, maligno, que no final das contas, se você pega o contexto do Sermão da Montanha, é o olho
que está desprovido de amor. E aí olha tudo com o olhar sem amor, e aí todo mundo é ruim, ninguém presta, todo mundo é isso, é aquilo, você sai julgando todo mundo e todos criticando todos. Isso é o julgamento que Jesus está falando, e você vê que o critério é o mesmo da misericórdia. Se você julgar a todos, você será julgado também. À medida que a régua que você usar para os outros, vai ser a mesma régua que vai ser usada para você, que é a falta de misericórdia. Não tem misericórdia, não vai ter misericórdia para você. Porque você está se excluindo do reino da misericórdia, quando você vive assim. Então, infelizmente, não dá mais para seguir, tá? Eu não quero gastar mais uma aula, porque eu já fiz o cálculo ali, a gente está bem apertado para terminar o curso, para também não atropelar lá no final. Então, a sequência dessa aula aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na outra. Tá? Eu vou gravar o complemento para terminar e vou disponibilizar lá na internet, tá? Para vocês ouvirem pela internet o término dessa aula, Princípios Práticos da Ética Cristã. Porque aí, no ponto 5, dá uma olhadinha ali, o restante do Novo Testamento explora desdobramentos do amor nas relações interpessoais no casamento, família, igreja, no relacionamento da igreja com não cristãos e com a sociedade. Então, a gente vai entrar nesse ponto 5, que é os outros tópicos do nosso curso, que é a ética cristã na igreja e a ética cristã em relação aos não cristãos ou à sociedade secular. Tá? Então, eu vou deixar lá disponibilizado, você assiste. Se eventualmente alguém não tem acesso à internet, não pode assistir pela internet lá pelo nosso grupo, aí depois fala comigo e a gente providencia um CD, um pendrive, alguma coisa para você poder assistir em casa. Diga. A palavra-chave, julgamento. Tá? Isso para quem não veio, a palavra-chave é o julgamento. Ok? Pode chamar lá as crianças. Vamos fazer uma oração então para terminar aqui.